Fluminense pode contratar grandes craques ainda em 2023? O Mário Bittencourt deu uma brincada sobre isso lá na live com o Marcelo no começo dessa tarde de segunda-feira, e a gente vai debater um pouquinho essa questão. Muitos tricolores estão empolgadíssimos com a contratação do Marcelo e com o sonho, né, do Fluminense trazer outros grandes craques, muitos craques mundiais interagindo com o Fluminense depois desse anúncio. Vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo, mas a gente vai falar também sobre o André, né? O Mário Bittencourt falou sobre o volante, nosso principal destaque, o jogador mais assediado do Fluminense, né, no mercado da bola. A gente vai comentar um pouquinho sobre a situação dele também. Mário Bittencourt voltou a falar sobre isso e também falou sobre os embrólios, né? Fluminense com problemas ali com o Vasco, principalmente, né, na questão do Maracanã, muita briga interna nesse assunto. A gente vai comentar tudo nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Convido você a ficar aqui até o final para ficar muito bem informado sobre tudo que está rolando do Flusão. Beleza? Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho do joinha, se você puder clicar nele, dá uma ajuda imensa. Vocês não têm noção o quanto isso ajuda a gente que está todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense, agora diariamente às 10 da manhã, né, de segunda a sexta às 10 da manhã, com o Central Matinal aqui, falando de todas as notícias do Fluminense, debatendo junto com vocês tudo o que rola no nosso amado clube. E antes da gente começar a falar, eu convido você a comentar de onde você está nos assistindo. A gente gosta demais de saber de onde é a nossa audiência, que não para de crescer, qual cidade, estado, bairro, país, quem sabe você nos assiste. Comenta aí pra gente. Beleza? Vamos lá, vamos começar falando aqui. Eu quero começar falando da questão do Maracanã. Porque o Mário Bittencourt ontem foi no programa No Mundo da Bola, lá na TV Brasil, e foi perguntado sobre algumas coisas, e uma delas foi a questão do Maracanã. A gente sabe que tem uma disputa, né? A licitação ainda não aconteceu, mas já há uma disputa nos bastidores sobre quem vai ganhar essa licitação. De um lado tem Flamengo e Fluminense juntos como sócios, para manter o Maracanã da maneira que está sendo, né? Hoje os dois administram ali, e de outro lado tem o Vasco, a 777, né, que agora comprou o clube, e a W Torre querendo ganhar essa licitação, e muita coisa tem sido falada, né? O presidente do Vasco chegou a comentar que os clubes querem o Maracanã só para ele, né? Flamengo e Fluminense, não querem deixar o Vasco nessa história. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, chegou a falar que não tem nada disso, que o Vasco, inclusive, foi chamado para participar junto, mas que o Vasco que não quis liberar algumas datas para Flamengo e Fluminense jogarem em São Januário, caso o Vasco estivesse ocupando o Maracanã, e por isso não foi para frente. Mário Bittencourt falou sobre o assunto, e eu vou abrir aspas aqui, porque ele criticou o Vasco, falou mal aí de como o Vasco tem se posicionado, tá? Vamos lá. Jamais, em momento algum, o Botafogo e o Vasco foram proibidos de jogar. O estádio é administrado por Flamengo e Fluminense há 10 anos. Temos que nos recordar que em 2013, Botafogo e Vasco se pronunciaram oficialmente que não tinham interesse. Botafogo usava o Newton Santos e Vasco usava São Januário. Historicamente, o Vasco disputou até jogos decisivos lá, como a final da Libertadores. Essa situação que estão levando é temerária. O que foi feito semana passada, usando redes sociais, foi muito temerário. O clima do jogo ficou ruim. Como se o Fluminense estivesse tentando impedir a torcida do Vasco de comprar ingresso. O Vasco usa sempre o público em vez do privado, buscando uma conciliação. Tivemos uma conversa aí, o Landinho Salgado, que é o presidente do Vasco, no ano passado, no início de 2022, o gramado do Maracanã passou por uma reforma. Final de 2021, o jogo das estrelas do Zico não foi lá. O Fluminense não jogou os 2 jogos da Libertadores sendo administrador do estádio por conta da reforma. Levamos 2 jogos para São Januário. Pagamos o aluguel dos 2 jogos. Após o primeiro jogo contra o Milionários, o presidente Jorge Salgado me ligou pedindo, pelo amor de Deus, para tirar o segundo jogo de lá, porque a torcida do Vasco estaria reclamando. Aí fomos procurar o Botafogo para jogar no Engenhão. Nos cobraram mais caro que o Vasco, pagamos e jogamos no Engenhão. Recentemente procuramos o Botafogo para mais uma reforma no Maracanã e disseram que naquele momento não podia nos alugar o estádio. Também é um equipamento público, como o Maracanã, que dizemos a ambos que por uma questão de tabela, os administradores têm preferência. Não tendo jogos desses dois, eles jogam. Aí, olha que curioso, na Série B do ano passado, o Vasco quis jogar alguns jogos, entrou na Justiça, aí teve um encontro na CBF, eu, Mário Bittencourt, Landim e Carlos Osório, diretor do Vasco, em que tínhamos uma data disponível e oferecemos para eles jogarem contra o Guarani. Aí essa data ele não queria porque não era uma data maracanizável. O que é isso? Um jogo de grande apelo que o Vasco vai ter resultado positivo. Aí nós que administramos o estádio há 10 anos, que gastamos mais de 100 milhões com o estádio, vamos lá e jogamos estadual à noite com chuva e os deficitários. E vocês ficam jogando no estádio de vocês e querem o Maracanã para o jogo maracanizável? Aí enviam um ofício e o estádio não pode ter jogo por 3 semanas. Nós respondemos e vocês entram na justiça. Nesse encontro já até conversamos que o Vasco possa jogar 8, 10 jogos por ano, até mais. Só que o Vasco usa essa bandeira, não a instituição, as pessoas que o dirigem, de dizer que estão sendo excluídos. A licitação vai ser técnica, vai ser vencida na técnica por quem quer que vença. Falamos recentemente com o Textor, e ele disse até que o Engenhão com grama sintética vai poder ser mais vezes alugado. Ele disse, nós como dirigentes do clube podemos conversar
e chegar a um denominador comum. Então, Mário Bittencourt fazendo aí duras críticas à maneira que o Vasco conduz, né, esse imbróglio pelo Maracanã. Fato é, essa história não vai acabar tão cedo. Enquanto não rolar essa concessão aí, que foi mais uma vez adiada, a gente falou sobre isso aqui em vídeo, vai continuar esse imbróglio e fica nessa indefinição, né? O Vasco tem São Januário, mas que é o Maracanã para os jogos importantes para eles, mas Fluminense e Flamengo jogam exclusivamente no Maracanã. E aí, lá atrás, o Landim falou que eles não quiseram ser de São Januário. Aí, por outro lado, também querem que o Flamengo e o Fluminense deixem de jogar no Maracanã partidas que estão programadas para lá, para o Vasco jogar as partidas que ele acha interessantes. Enfim, é uma situação muito complicada que eu, particularmente, acho que está longe de ser resolvida. Beleza, meus amigos? Quero saber de vocês o que vocês acham dessa história. O Vasco está certo de querer jogar no Maracanã? Está certa a maneira que o Vasco conduz? Ou o Fluminense está certo? O Flamengo está certo? O que vocês acham dessa situação toda? Solta a sua opinião aí, vamos trocar essa ideia, beleza? Vamos para a próxima notícia aqui, porque eu quero falar do André. Na mesma entrevista, o Mário Bittencourt veio falar sobre o nosso volante, né, que tem um assédio muito forte do futebol europeu. Saiu informação de que ele proposta de 20 milhões de euros do Fulham da Inglaterra por ele recusada, e o Mário Bittencourt voltou a falar sobre o assunto. Disse que não tem chance nenhuma de vender o André em 2023. Vou abrir aspas para ele. Já falei isso em outros veículos. Temos acordo com o atleta e representante que não sai na janela no meio do ano. Só começamos a tratar para janeiro de 2024 se aparecer uma proposta que consideremos justas. Nos preparamos para isso. O André, que recentemente renovou com o Fluminense até o final de 2026, né, estendeu por mais um ano o contrato e com certeza ganhou uma valorização salarial. É um jogador que é cada vez mais essencial no time do Fluminense. Fernando Diniz, inclusive, bota ele, né, na zaga em diversas vezes. Então ele é peça-chave, né, nessas mudanças de esquema que o Fernando Diniz faz, principalmente quando não está vencendo o jogo, quando está perdendo a partida. Se não é o André ali, é difícil. Tem o outro jogador que atua ali não necessariamente vai conseguir fazer o que o André faz, por exemplo, além de ser uma referência técnica no meio de campo, né, na posição dele de origem. E é um cara que eu tenho certeza que no próximo ciclo da seleção brasileira vai começar a aparecer com frequência, porque está se destacando muito. É de longe o melhor volante do Brasil. Já era ano passado, e agora com a saída de Danilo e João Gomes aqui do futebol nacional, ele é disparado o melhor volante do país, o melhor volante do Brasil. Mário Bittencourt, nesse ponto, para mim, acerta, tá? Não é para vender o André nesse ano. Se o Fluminense quer ganhar a Libertadores, se o Fluminense pensa grande em títulos, que é o que o Marcelo, né, que acabou de chegar, fala, né, de ganhar títulos, que veio para cá para jogar, para ser campeão, não pode se desfazer dos jogadores importantes do elenco. Isso é inegociável e, enfim, não pode acontecer, não pode vender o André. Então, espero que o Mário Bittencourt cumpra essa promessa que ele está repetindo aí aos quatro cantos, de que não vende o André em 2023, porque a gente precisa muito do André para a temporada. Apesar da gente saber, claro, que o Fluminense precisa fazer vendas, né, para fechar o balanceio. A situação financeira do Fluminense não é das melhores, né? A gente às vezes até acha isso por conta da contratação do Marcelo, se empolga, mas o Marcelo mesmo está vindo com salário dentro da realidade do Fluminense, como gosta de se dizer, né, sobre o assunto. Então, essa é a questão. O Fluminense vai precisar vender, mas não pode ser o André. Vamos ver que negociação o Fluminense vai fazer no meio do ano, se é que vai conseguir, né, segurar sem vender ninguém, né, nenhum jogador, além do André, nenhum jogador até o fim do ano, que eu particularmente acho difícil. A gente vai aguardar para ver os próximos capítulos. Quero saber de vocês, é claro. Então, aí assistindo, o que vocês acham? O Fluminense está certo? O Mário Bittencourt está com a postura correta nessa? Tem que manter o André ou vocês acham que vale a pena fazer dinheiro com ele logo? Comenta aí a sua opinião. Vamos trocar essa ideia e vamos para a última notícia, né? Porque se eu falei que o Fluminense não está numa situação financeira muito confortável, tem essa questão de venda de jogadores, tem esse assédio muito forte no André, a contratação do Marcelo, por outro lado, né, criou uma empolgação muito grande na torcida, não só pelo Marcelo em si, que é um jogador de classe mundial, um moleque de Xerém que chega aqui e, enfim, agrada demais a torcida, o pessoal está empolgado. Eu mesmo, eu falo por mim, cheguei a falar nas redes sociais, né, que eu estava num momento assim, já tem um tempo que eu estou bem chateado com o Fluminense. Pelos últimos 10 anos a gente não está ganhando títulos grandes, né? Ganhou só o Carioca. O começo desse ano também estava me desagradando, estava bastante desanimado, bastante triste com o Fluminense. Mas essa contratação do Marcelo, né, deu uma injeção de ânimo em mim para a temporada. Enfim, estou esperançoso que as coisas vão melhorar. É claro, eu ainda acho que o Fluminense precisa de reforços, a gente fala isso frequentemente aqui nas lives, nos vídeos, ainda precisa de mais reforços além do Marcelo. Só que, por outro lado, né, a galera já começou a se empolgar, porque no anúncio do Marcelo, né, Marcelo é um jogador mundial, mais de 60 milhões de seguidores no Instagram, e ele é amigo de vários craques do futebol mundial, né? Então teve lá Di Maria comentando 2 posts do Fluminense, do anúncio do Marcelo, Rames Rodrigues, Modric curtindo, enfim, a galera tava ali empolgada com isso e fica nessa esperança, né? Vai trazer um grande craque. Marcelo é muito amigo do Cristiano Ronaldo, vai trazer o Cristiano Ronaldo pro Fluminense. É muito difícil, a gente sabe, né? Mas a torcida dá uma empolgada nesse sentido, começa a querer sonhar alto, o que eu acho completamente normal. E hoje à tarde, né, no comecinho da tarde, teve live lá no Instagram do Fluminense,
primeira live, né? Primeira vez o Marcelo falando ao vivo ali como jogador do Fluminense, ele vestiu a camisa pela primeira vez do Flu. E, né, em determinados momentos entraram vários convidados ali na live, eu assisti ela na íntegra, né? Entrou o Ganso, né? O Ganso estava lá, nosso camisa 10, canhotinhos, brincaram com isso, na qualidade técnica dos dois canhotos no Fluminense, e aí se comentou, né, que eles falaram com o Neymar, né, Marcelo e Ganso, e o Neymar falou, agora vai ser difícil segurar o Flusão, as duas canhotas, etc e tal. E aí o Mário Bittencourt, né, no momento torcedor, porque ele falou exatamente o que eu pensei, né, ele soltou a seguinte aspa: vocês podiam ligar para ele e pedir para vir também, né? Óbvio, foi uma brincadeira do Mário Bittencourt, né? Mas acho que tem um pouco a ver com essa empolgação da torcida. A torcida do Fluminense está, né, nessa esperança de, vai que no meio do ano traz um grande craque. Eu tô vendo muita gente falando, assim, para além da brincadeira, para além do personagem, sobre, tem que trazer o Rames Rodrigues. Até onde me consta, tá gravando esse vídeo aqui, não tem nada de negociação do Fluminense por Rames Rodrigues, não tem... Até onde me consta, gravando esse vídeo, não tem a mínima possibilidade dele vir. Mas a galera fica logo feliz, né? Logo empolgada, atrás do Rames, é um meia, canhoto, bola parada. A gente não tá precisando de um meia para revezar com o Ganso. Olha o Rames aí, né? O Rames que chegou a negociar com o Botafogo ano passado para vir, acabou não vindo para o Brasil, né? Então cria-se essa esperança, essa expectativa. Fato é, até onde a gente sabe, o Fluminense precisa sim de reforços, o Fluminense precisa sim de contratações, mas eu acho que as contratações vão ser um pouco mais modestas. Espero que sejam de bom nível, claro, mas não vai ser Rames Rodrigues, não vai ser Cristiano Ronaldo, não vai ser a galera dessa turma, infelizmente, né? Ou não, ou vai que o Mário Bittencourt nos surpreende, o Fluminense, enfim, faz uma baita contratação. O Neymar eu acho muito difícil, né? Ele tá com um contrato lá no PSG, titular lá, esse aí acho que a gente não pode sonhar, não. Mas outros, né? Quem sabe? Enfim, quero saber de você que está assistindo, né? Vale a pena o Fluminense tentar fazer um esforço, uma engenharia financeira para trazer um outro grande craque aí nesse meio do ano? A janela do meio do ano geralmente é muito movimentada. Vira e mexe, a gente vê jogadores importantes da Europa vindo aqui para o Brasil. Vale a pena o Fluminense tentar, ajeitar ali financeiramente, fazer uma baita proposta para vir com esse timaço, essa máquina tricolor para ser campeão da Libertadores em 2023? Quem você traria nesse cenário? Comenta aí, vamos trocar essa ideia, valeu? Rapaziada, vídeo finalizado, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!